Mas nós sabemos, mediante a palavra de Deus, é triste falar isso, é duro falar isso, né? Mas a gente sabe que vai vir um grande sofrimento sobre o povo de Israel. Virá. E a gente, por mais que a gente ore, esse sofrimento virá, né? E Joel vai falar sobre esse sofrimento. É um juízo que vem sobre o povo. E será um juízo tão terrível, tão terrível, tão terrível, que a Bíblia vai dizer o seguinte, só vou ler alguns pedacinhos aqui para vocês verem. Ele vai dizer o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. Quer dizer, o que sobrou lá, vamos falar de plantação. Tem uma plantação, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Quer dizer, não vai sobrar nada. A palavra de Deus diz que virá uma assolação tão grande, que praticamente não vai sobrar nada. A palavra de Deus diz: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, a oliva se murcharam. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, toda a árvore do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Joel está falando do fim. Joel vai falar sobre o grande dia do Senhor e ele vai dizer o seguinte: quem poderá suportar? Quem poderá suportar? Joel vai dizer isso. Depois vocês leem, porque vai vir. E a Bíblia diz ainda o seguinte, que vai vir um exército, ó, dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvem e negridão, como a alva por sobre os montes, assim difunde um povo grande e poderoso. Desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Pelos anos adiante, de geração em geração, nunca houve. À frente dele vai fogo devorador. À frente desse povo vai o fogo devorador. Atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden. Mas por onde ele passa, atrás dele fica o deserto assolado e nada lhe escapa. Tá? Aqui Deus está falando de um exército que vem varrendo a terra. E nada vai sobrar. Nada vai sobrar. E Joel vai dizer: o dia do Senhor é muito terrível. Quem o suportará? Quem poderá suportar? Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. Deus ele vai falar assim, agora no capítulo 2 ainda, no versículo 23, a partir do 23 até o 28. A palavra de Deus diz, olha só: alegrai-vos, pois, no mesmo capítulo. Isso aqui é uma sequência. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O capítulo 3, Deus vai falar sobre um juízo que virá sobre todos os inimigos do povo dele. Então Joel ele está falando sobre uma destruição que virá sobre a terra, está falando sobre um arrependimento que virá sobre a terra, está dizendo que o Espírito será derramado sobre a terra, o juízo
contra os inimigos e a restauração. A nação de Israel, pode ser que ela passe por isso. Por quê? O juízo, ele é permissão de Deus, entende? O inimigo não faz nada sem a permissão de Deus. A gente pode orar e Deus pode mudar essa história de Israel. Tem muitas passagens na Bíblia que Deus estava prestes a destruir o povo dele e, por exemplo, Moisés, Deus ia destruir. Deus falou assim, ó, eu vou destruir o povo e vou começar um novo povo através de você. E Moisés vai dizer, não, se o Senhor destruir esse povo, o Senhor risca o meu nome no livro da vida. E Deus não destruiu. Às vezes Deus permite a gente viver uma certa situação na nossa vida, não é pra gente desistir ou falar, não, se Deus quiser, Deus faz. Não, é pra gente lutar, pra gente aprender a orar, pra gente aprender a jejuar, pra gente aprender a clamar, pra gente poder aprender a ser crente de verdade. Contra Israel tá vindo um juízo. Por que tá vindo esse juízo? Porque a vida de Israel com Deus sempre oscilava. Uma hora eles estavam bem com Deus, uma hora eles estavam lá embaixo. Tipo aquela vida que oscila, sabe? Mas tudo isso por quê? Vamos para a raiz do problema. A raiz do problema se chama os reis. Israel era para ser governado por Deus, não era para ser governado por homens. Israel era para ser governado por Deus. A partir do momento que eles escolhem ser governado por homens, eles ficam debaixo da autoridade desses homens e o que esses homens fizerem, Israel iria pagar. Então, assim é a nossa história também. Ou nós somos governados por Cristo, ou nós somos governados por qualquer outra coisa. Porque nós sempre seremos governados. Sempre. Ou Cristo nos governa, ou nós seremos governados por qualquer outra coisa. Agora, o único que vai nos governar com justiça, e nós não precisaremos passar por juízo nenhum, se chama Cristo. Porque ele já passou por todo o juízo na cruz do Calvário. Agora, qualquer outra coisa que nos governar, nós passaremos por juízo. Então, essa é a nossa decisão. O povo de Israel escolheu um rei. Deus, eu não quero que o Senhor seja rei. Nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos ter um rei sobre nós. As nações sempre vão pagar pelos seus governantes, pelas atitudes dos seus governantes. Então, assim somos nós. Quem é que está governando nós? Quem que tem governado nós? Porque nós sempre seremos governados. Sempre. Mesmo que a gente não seja governado por qualquer outra coisa, nós seremos governados por nós mesmos, né? Então, assim, sempre haverá um governo. E esse governo, se não for Cristo, vai passar pelo juízo. E aqui, claramente, Joel não fala, né? Joel, você não vai achar Joel falando, olha, tudo isso veio sobre Israel, porque Israel pecou. Mas a gente sabe que é por causa disso, porque os outros profetas falam o porquê que veio o juízo de Deus contra Israel. Porque Israel, ele não quis Deus como rei, ele não quis viver debaixo do governo de Deus. Então, o que levou Israel à ruína, o que levou Israel a viver todo esse juízo de Deus, foram os próprios governantes de Israel, que se apostatavam, que erguiam altares, que colocavam ídolos. Muitos deles, alguns deles que colocaram ídolos dentro do próprio templo, entende? E se a gente for olhar para isso, aonde é o templo de Deus? É o nosso coração. Deus está dizendo, olha, você colocou governantes sobre a tua vida que naquele lugar que era meu, você colocou outra coisa lá dentro. Então, assim, é isso que Deus está falando. Israel fez tudo isso. Só que, assim, quando fala de Israel, tá falando de mim, tá falando de nós. Então, a gente tem que analisar isso, ver, sabe? Então, assim, por isso que a gente tem que estar debaixo do governo de Cristo, porque Cristo é o único que vai nos governar com justiça. É o único que vai nos governar de maneira que nós não vamos precisar passar por juízo, né? Porque o nosso juízo já está na cruz. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos mortos para o pecado, mortos para o mundo. Então não precisamos passar para o juízo. O juízo vem contra o pecado. E se nós estamos mortos para o pecado, por que o juízo vai vir sobre nós? Entendeu? Nós não passaremos pelo juízo. O nosso juízo está na cruz do Calvário e quando nós decidimos morrer com Cristo ali.
Ali se manifestou a ira de Deus se manifestou na cruz sobre o Filho dele. E nós, como parte do corpo de Cristo, nós estamos ali em sofrimento com Cristo, e por isso que Paulo vai dizer que nós também participaremos da glória de Cristo, porque nós participamos do sofrimento de Cristo. Então, a partir do momento que você escolhe Cristo na sua vida, você passa pelo sofrimento da cruz, mas é melhor passar pelo sofrimento da cruz do que passar pelo juízo e ainda não ser salvo. Entende? Então, todo sofrimento que a Alessandra passa, todo sofrimento que a Angelina passa, todo sofrimento que a Maria passa, Paulo vai dizer que não é nada perto da glória que está reservada para nós. É melhor você passar por esse sofrimento do que você passar pelo juízo, pela ira de Deus. A Bíblia diz que o inimigo, se ele não faz a obra total que ele tem vontade de fazer, porque alguém impede ele de fazer. Alguém impede ele de fazer. Quem é que impede ele de fazer? As orações, a igreja, o Espírito Santo. Então, assim, o que o inimigo quer fazer contra nós, ele não consegue fazer. Por quê? Porque nós estamos orando umas pelas outras. Nós estamos clamando uma pelas outras. Então, ele não consegue fazer. Então, por mais que você sofra, esse sofrimento não é nada. Por quê? Porque tem alguém segurando, impedindo o inimigo de chegar ao extremo. Por quê? Porque tem pessoas orando por nós. Agora você imagina quando a ira de Deus descer sobre essas pessoas e não tiver mais misericórdia, não tiver mais oração que funciona, não tiver mais nada, porque aí, nesse momento Deus já tirou a igreja, já tirou o Espírito Santo. Os homens enlouquecerão, porque tudo o que hoje é difícil, tudo que hoje é sofrimento, será extremamente maior. Mas a Bíblia diz aí como Deus ele é tão maravilhoso, ele chama o povo ao arrependimento. Ele vai dizer o quê? Aqui no capítulo 2 ainda, no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Aqui está o Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que eu não consigo entender, porque as pessoas não querem Ele, não querem. Eu não quero o Senhor como rei, eu não quero o Senhor como Deus da minha vida. Mas Ele fala, olha, se você se arrepender, eu vou ser seu Deus, eu vou ser o seu Deus, você será o meu povo. Né? A gente, quando as pessoas falam, eu não quero você, dá vontade de ir embora e nunca vai voltar, né? Falar, deixa aí. Às vezes a gente não tem paciência, né, com as pessoas. E Deus tem uma paciência tão grande com a gente, tão grande, tão grande. Ele fala, olha, vocês me rejeitaram, vocês não me quiseram, vocês me rejeitaram. Mesmo assim, eu estou aqui. Só vocês se arrependerem e voltar, vocês se arrependerem, voltarem, e eu estarei aqui para restituir, né, para restaurar todas as coisas. E ainda para manifestar a minha presença, porque ele diz que depois dessas coisas, ele derramará o seu espírito sobre toda a carne. Olha que Deus maravilhoso. Então é um Deus que, às vezes, pode ser que ele permita essas coisas na vida de Israel, não só na vida de Israel, mas na vida da gente às vezes, né? Porque o juízo vem contra o pecado, nós não somos diferentes de Israel, nós somos todos farinha do mesmo saco. Se tem alguma coisa boa na gente, se chama Cristo e misericórdia de Deus, porque nós somos todos iguais. Nós cometemos as mesmas coisas, fazemos as mesmas coisas. Às vezes a gente aponta para um, aponta para o outro, mas a gente faz a mesma coisa. Deus está falando que, você fala para o seu irmão que ele faz isso e você faz o mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente faz e o juízo pode vir contra nós, às vezes um juízo menorzinho, né? Mas vem algo para a gente sentir que tem alguma coisa fora do lugar, para a gente voltar e se arrepender. Mas a Bíblia diz aqui que Ele está lá, nos esperando. Basta a gente se arrepender, de coração mesmo, sabe? Ele está lá nos esperando para restaurar todas as coisas. Ele sempre estará lá, independente de qualquer coisa,
para nos perdoar e para restaurar todas as coisas em nossas vidas. Ele diz: eu vou restituir tudo aquilo que foi consumido pelo gafanhoto. Imagina, tudo aquilo que tiraram de você. Tiraram a alegria, acabaram com as vinhas, acabaram com o azeite, que simboliza alegria, que simboliza, sabe, prosperidade, que simboliza tudo aquilo que você tem de melhor na tua vida. O inimigo veio e tirou, porque Deus permitiu. Ele diz que é o exército dele e ele permitiu. Ele veio e tirou a alegria, tirou tudo que você tinha. E Deus está falando: eu vou restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Quer dizer, aqueles anos, aquele período que você passou de tristeza, Deus vai restituir. Então, ele é aquele Deus que ele permite o tempo de choro, ele permite o tempo de difícil na nossa vida, por algum propósito, ou de arrependimento, ou para a gente aprender a lutar, mas ele está lá nos esperando, de braços abertos, quando nós nos arrependemos, de coração, e ele restitui e restaura todas as coisas na nossa vida. Amém? Então, essa é a palavra, e essa é a palavra para Israel também. Se Israel se arrepender, Deus... Depois que vocês leem o livro de Joel, é 3 capítulos, Deus fala que vai destruir os inimigos. Deus fala: olha, eu vou destruir os inimigos, aqueles que fizeram tanta maldade com o meu povo. Então, se Israel se arrepender, voltar para Deus, Deus vai destruir todos eles, todos aqueles que se levantaram contra Israel. E virá um tempo de restauração, e ainda maior do que um tempo de restauração. A palavra de Deus tem uma promessa de que Deus derramaria, vai derramar sobre nós, sobre Israel, sobre todos os povos, o seu Espírito. Amém?